Bom, galera, então estamos aí, terceiro bimestre, né? Firmes e fortes. E a gente já vai começar com matéria, né? Porque a gente não pode perder tempo, porque senão até o final do ano a gente não consegue ver tudo. Então a gente já vai continuar aqui com a matéria de onde a gente parou. Bom, na última aula a gente viu a função seno, né? E aí eu falei lá, né, o que era a função seno, coloquei o gráfico, falei sobre período e tudo mais. Aquela parte do gráfico que eu falei, eu vou deixar para explicar ela na próxima semana. Eu vou explicar ela um pouquinho melhor, né? Porque eu acho que ficou muito corrido e é uma parte muito importante. Então, quando for semana que vem, a gente volta no assunto só da senoide, né? Do gráfico lá da função seno. E hoje a gente vai ver a função cosseno, né? Da mesma forma lá para o seno, a gente também vai fazer o cosseno como uma função. Então, denominamos de função cosseno a função f, que vai dos reais nos reais, ou seja, o domínio aos reais e o contradomínio são os reais, que associa a cada número real x o seu cosseno, isto é, f de x igual a cosseno de x. Então, da mesma forma que a gente teve lá para o seno, a gente tem aqui para o cosseno. Da mesma forma que a gente também vai ter para tangente, que a gente também vai ter para secante, cossecante, enfim. Só que aqui eu vou trazer só as principais, né? Que foram semana passada o seno e agora o cosseno. Ok? Então é isso. Função cosseno é a gente jogar um valor lá para x e calcular o cosseno daquele valor ali. Certo? Bom, então vamos fazer esse cálculo para os principais, né, ângulos aqui para a gente ver o que vai acontecer com o gráfico aí da minha função cosseno. Bom, quando x é zero, né, a gente... Olha, eu falei cosseno e coloquei seno aqui, gente. Perdão. Deixa eu botar aqui cosseno. Cosseno de x. Então, vamos lá. Quando x é zero, o cosseno de x ele vai ser 1. Né? Isso você pode ver diretamente da circunferência trigonométrica, ou se você tiver uma calculadora aí, faz na calculadora que você vai ver isso. O cosseno de π sobre 6 radianos, que correspondem a 30 graus, vai ser raiz de 3 sobre 2. E você fazendo na calculadora, esse valor aí vai ser aproximadamente 0,866. O cosseno de π sobre 4 radianos, ou 45 graus, vai ser raiz de 2 sobre 2, que aproximadamente vai ser 0,707. Para π sobre 3 radianos, ou 60 graus, a gente vai ter o cosseno como 0,5. Para 90 graus, ou π sobre 2 radianos, o cosseno vai ser 0. Para 180 graus, o cosseno vai ser menos 1. Para 270 graus, o cosseno vai ser 0. E para 2π radianos, ou 360 graus, o cosseno vai ser 1. Então, todos esses valores aqui a gente já viu no decorrer das aulas aí, né? Então, eu já falei lá da circunferência trigonométrica, eu já falei que a gente pode olhar em tabela, eu já falei que a gente pode olhar na calculadora. Então, isso aqui eu só coloquei já assumindo que a gente já viu e estão aqui os valores, tá? Então, vamos desenhar o gráfico aí da nossa função para a gente ver o que vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Quando x é zero, então o cosseno vai ser 1. Então, a gente tem um pontinho aqui, né? Cortando aí o eixo y. Aqui é o ponto para x igual a 0, cosseno é 1. Para x igual a 30, deixa eu ver se dá para deixar assim. 30, que corresponde a π sobre 6 radianos. Então, vai ser 0,86. Vai ser mais ou menos... Esse aqui é 0,5, vai ser mais ou menos aqui, tá? Então, aqui, marcamos mais um pontinho. Para x igual a 45, ou π sobre 4, a gente tem 0,707, então vai ser mais ou menos aqui. Para x igual a 60 graus, ou π sobre 3 radianos, 0,5. Pontinho aqui.
Para x igual a 90 graus ou π sobre 2 radianos, o y vai ser 0. Então, o pontinho vai ser o quê? Aqui, cruzando o eixo x. Continuando, né, para x igual a 180 graus ou π radianos, a gente vai ter o y, ou seja, o cosseno, sendo menos 1. Pontinho aqui. X igual a 270 graus ou 3π sobre 2 radianos, o y vai ser 0. Então, bolinha aqui. E por último, quando o x for 2π radianos ou 360 graus, o y, ou seja, o cosseno, vai ser 1. Então, pronto, fizemos o nosso gráfico. E ele também vai ser uma ondinha, né? Igual foi lá para o seno. Porque ambas as funções, deixa eu colocar de roxo, ambas as funções, elas são funções periódicas, né? Depois que a gente finaliza a circunferência trigonométrica, ou seja, a gente dá uma volta completa, que é aquela volta de 360 graus, a gente pode continuar dando outras voltas e outras voltas e outras voltas, e essa ondinha vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Igual eu falei lá para o seno. Para o cosseno vai ser a mesma coisa, né? Então, vou tentar fazer, não vai ficar bom com certeza. Mas a gente tenta. Então, está aí. Aqui, né, chegando aqui, vai começar a mesma repetição, certo? Então, esse aí, gente, esse aí é o nosso gráfico, tá? Para o cosseno, a gente chama de cossenoide, né, o gráfico. Então, para o seno, a gente tinha senoide, para o cosseno, a gente chama de cossenoide. Meu Deus, essa mensagem fica aparecendo toda hora. Já peço desculpas aí, gente. Mas vamos lá. Cossenoide. O que eu queria falar aqui com vocês? Primeira coisa, gente. Vamos colocar no GeoGebra, né? Pra gente ver algumas coisinhas aí. Vamos lá. Então, essa função em verde aí é a cossenoide, né? O cosseno de x, igualzinho que a gente obteve ali. Tá? Aqui ele não tá marcando, mas aqui seria... Não, tá certinho, é isso mesmo, né? Certinho que a gente obteve. Então, a ondinha, como eu falei, ela vai se repetindo, né? Porque a gente está com a função periódica e tudo mais, a gente tem outras voltas na circunferência trigonométrica. O que eu queria chamar a atenção primeiro é o seguinte. Eu vou desenhar também a função seno de x, tá? Então, a função seno de x, ela tá em azul aí. A verde é o cosseno e a azul é o seno. Qual que é a diferença que vocês olham de uma para outra, né? A única coisa que parece que aconteceu é que a função seno, ela tá meio que na frente, a gente pode dizer assim, né? Uma tá assim na frente da outra, parece, né? Se eu deslocasse a verde um pouco para a direita, ela ia topar na azul, né? E isso, sim, tem uma explicação, assim, porque existe realmente essa relação entre o seno e o cosseno. Essa diferença a gente chama de diferença de fase, que é justamente o fato de estar deslocado à direita ou à esquerda, enfim, como você quiser interpretar aí, tá? Então, o que eu ia deixar de questionamento é o seguinte, se a gente estudou a função, o gráfico da função seno, né, a senoide, para a função cosseno, ela vai ser basicamente a mesma coisa, gente, tá? Os dois gráficos, a única diferença dos dois é que um tá... É só essa diferença de deslocamento horizontal aí. É só isso que tá diferente, tá? Então, se a gente quiser estudar também a função cosseno, a gente já pode utilizar o que a gente viu lá para o gráfico da função seno. Não precisa a gente falar a mesma coisa aquelas questões que eu coloquei lá, do deslocamento, de o que vai acontecer e tudo mais. Não precisa, tá? Porque o gráfico é basicamente, as mudanças que ocorrem são as mesmas.
Então vai acabar que não precisa a gente estar repetindo aquilo lá, tá? Então, quando for na semana que vem, que eu falar um pouco melhor da senoide, porque eu falei muito corrido, né, na aula passada, eu vou explicar para a senoide, mas vocês vão aplicar também na cossenoide. No fundo, gente, a cossenoide é uma senoide. É isso que eu queria falar para vocês. No fundo, o gráfico a gente pode chamar da mesma coisa, porque a diferença é só esse deslocamento horizontal. E esse deslocamento horizontal, ele é dado por um daqueles parâmetros que, se você assistiu na aula passada, você lembra, um daqueles parâmetros afeta esse deslocamento aqui, tá? Então, quando for na próxima semana, eu vou falar um pouco melhor sobre isso, tá? Mas eu só queria mostrar o gráfico das duas juntas, para vocês tentarem perceber um pouco que o seno e o cosseno, como funções, a gente pode estudar as duas de maneira parecida, certo? Bom, voltando então aqui, o próximo tópico. Ah, tá. Eu já coloquei aqui a atividade. Eu queria discutir um pouco com vocês. É o seguinte, gente. Na atividade, tanto para função seno como agora para cosseno, eu estava colocando essa parte teórica aqui, porque eu imagino, assim, que em vez de eu ficar falando, se vocês forem no livro consultar ou pesquisar, vai ficar melhor para o entendimento de vocês. E eu estava achando que ia ficar mais tranquilo também para vocês conseguirem fazer as questões. Então, não sei o que está acontecendo, se mesmo assim está muito difícil, ou se vocês realmente estão fazendo de qualquer jeito, eu não sei o que está acontecendo, assim. Porque, por exemplo, a maioria dessas questões aqui tem um livro. Então, assim, você indo na página que eu indiquei, você encontra as perguntas e as respostas para essas questões teóricas que eu coloquei aqui. Então, não sei, vamos discutir então elas para tentar clarear um pouco melhor, porque às vezes realmente está mais difícil, né? Então vamos uma por uma aqui. Então vamos lá. Denominamos de função cosseno, né? A função que associa cada número real x o seu cosseno. Já falei isso aí, né? F de x igual a cosseno de x. Então, temos que f de 0... Hoje, além do calor infernal que tá fazendo, tá um barulho que só, gente. Já peço desculpas de novo, mas coisas que eu não consigo controlar, porque eu gostaria muito, barulho e calor, mas ainda não consigo. Então, vamos lá. Na letra A aqui, temos que f de 0, f de π sobre 2 e f de 2π são, respectivamente. Então, nessa questão, gente, eu quero que vocês me falem quem é f de 0, ou seja, quem é o cosseno de 0. Quem é f de π sobre 2? Ou seja, quem é o cosseno de π sobre 2? Π sobre 2 é 90 graus, então, para ficar mais fácil para você, faz com 90 graus. Quem é o cosseno de 90 graus? E por último, f de 2π, 2π é 360, então quem é o cosseno de 360? Gente, está na tabela que eu acabei de fazer lá em cima. Tá na tabela, tá no livro, então, não sei, né? Como... Eu esperava que ninguém errasse essas coisas, então eu não sei o que está acontecendo, né, aí. Mas enfim. Então vamos na letra B agora. Considerando as demais voltas na circunferência trigonométrica, temos que f de 19π sobre 2 e f de menos 27π sobre 2 são, respectivamente. Então, nessa questão, a primeira coisa que você faz é transformar esse 19π sobre 2, que está em radianos, você transforma para graus. Então, você faz 19 vezes 180 graus dividido por 2. Depois que você transformou para graus, aí você vai ver que isso vai dar... Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. 19 vezes 180 dividido por 2. Isso aí vai dar 1710. Então, você vai reduzir isso à primeira volta lá da circunferência trigonométrica. Então, você vai fazer menos 360, menos 360, menos 360, até você conseguir um número que esteja entre 0 e 360. Aí você vai calcular o cosseno desse número, tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam nessa aí. Na outra, menos 27π sobre 2, é a mesma coisa, só que aqui a gente vai estar com um número negativo. Então, em vez de você ir diminuindo 360, você vai somando 360. Menos 27, vou fazer aqui,
vezes 180 dividido por 2. Então, vai dar menos 2.430. Então, você faz menos 2.430 mais 360, mais 360, mais 360, até isso aí ficar um número positivo. Depois, você calcula o cosseno, tá? Então, nessa questão, é isso que eu quero que vocês façam. Na letra C, o sinal da função cosseno é positivo se x pertence. Eu quero que vocês olhem lá em quais quadrantes que o cosseno vai ser positivo, tá? Tem lá no livro de vocês, na página que eu indiquei também. Chamamos de período o menor intervalo de tempo em que ocorre a repetição de determinado fato. Podemos dizer que o período da função cosseno eu acabei não falando aqui, né? Mas o período é o tempo, né, em que aquilo vai começar a se repetir. Então, gente, o período para a função cosseno vai ser a mesma coisa do período da função seno, tá? 2π. Observa que aqui em 2π, né, de 0 a 2π, depois de 2π aqui vai começar, né, a repetição, né? A gente deu uma volta na circunferência trigonométrica toda e vai começar de novo. Então, essa aqui, a gente já sabe, né, 2π. Então, também não sei por que muitos erraram. Se lá também na função seno tava também lá. O domínio e o contradomínio da função cosseno é o conjunto dos reais, e a imagem pode ser constatada diretamente da circunferência trigonométrica. Nesse caso, a imagem será o intervalo real. Lembrar que a imagem de uma função são todos os y da função, né? Então, por exemplo, você pode olhar no gráfico, gente, quem são os y dessa função? São todos os valores de 1 até menos 1, não é? A minha função, ela está limitada por esse 1 e por esse menos 1. Então, gente, a imagem dessa função aí é o intervalo menos 1. Opa! É o intervalo. Hoje nada tá dando certo aqui. Deslocou o negócio. Pronto. Opa. Então, é o intervalo de menos 1 a 1. Tá certo? Minha função está limitada por esse intervalo aí. E na letra F, podemos verificar que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Assim, aqui não é seno, né? Aqui é cosseno. Eu mudo lá. Então, a função cosseno, ela é par, ela é ímpar, ou ela nem é par, nem é ímpar. Então, vocês também podem pesquisar. Vai estar lá no livro falando se ela é par ou ela é ímpar, se ela não é nenhum dos dois, tá? Bom, então, para essa aqui é a parte teórica. Eu gostaria que vocês realmente tomassem iniciativa e fossem pesquisar mais. E agora, vamos falar um pouco dos cálculos, né? Dos exercícios e tudo mais. Podemos ter outras funções a partir da função cosseno, né? Então, eu posso ter uma função, por exemplo, f de x igual a 2 mais 3 vezes o cosseno de 4x mais π. Sei lá. Eu posso ter qualquer coisa desse tipo, tá? Na função cosseno, a gente tem a função cosseno a simples, f de x igual a cosseno de x, mas a gente tem as complicadas, né? Aqui a gente vai colocando coisas lá e cada uma dessas coisinhas, cada um desse A, desse B, desse C e desse D alteram alguma coisa. Vou tentar falar um pouco melhor na próxima aula, né? Uma das coisas que é mais importante é justamente esse C, o C, a pessoa que está acompanhando o X, né? C vezes X, que determina o período da minha função, né? O instante em que a minha função começa a se repetir. Então, o período é definido por... o período da função f, definida por f de x igual a mais b vezes o cosseno de cx mais d, é esse aqui, tá? Então, o período a gente calcula com base nessa fórmula aqui. 2 vezes π dividido pelo módulo de c. Se você não lembra o que é módulo, o módulo é... A gente tem uma definição, né, que é a distância daquele número até o zero na reta. Mas pensa que o módulo sempre a gente coloca o número que está lá dentro positivo. Se for um número negativo, ele fica positivo. Se for um número positivo, continua positivo. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês analisarem isso. Então, exemplos. f de x igual a 5 mais 3 vezes o cosseno de 2x. Tá? Eu quero saber qual que é o período. Vamos aplicar na fórmula. Período, né, vai ser 2π sobre o módulo de c. O c é quem acompanha o x, tá? Então, o c nesse caso aqui é 2. 2π sobre o módulo de 2. O módulo de 2 é 2. Então, 2π sobre 2. Aqui vai ficar apenas π. Então, o período para essa função aí é π, tá?
Nesse outro caso aqui, vamos calcular o período, né? Então, usar a fórmula, período é 2π sobre o módulo de C. 2π sobre o C é quem acompanha o X. Então, quem está acompanhando o X aqui? Bom, aqui eu tenho x sobre 3, né? Esse x sobre 3 é como se fosse x vezes 1 sobre 3, tá certo? Então, quem acompanha o x é o próprio 1 sobre 3. Então, aqui é o módulo de 1 sobre 3. O módulo de 1 sobre 3 é o próprio 1 sobre 3, né? 1 sobre 3. Então, aqui a gente tem uma fração embaixo de uma fração. Então, a gente faz o quê? Multiplica pega o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, fica vezes 3 sobre 1, que é como se tivesse 1. Então, fica 6π. Então, o período aí é 6π. Tranquilo? Então, gente, para você ver o período da função, você não olha para mais ninguém na função além do C. O C, que é a pessoa, o carinha que acompanha o X, tá? Você não olha para mais ninguém, você olha apenas para ele. Então, gente, é isso que eu quero que vocês façam lá na atividade, tá? Tem uma questão que é só para calcular período de função. Agora, gente, para finalizar, cálculo da função em um ponto. É o seguinte, basicamente, eu tenho uma função aqui, f de x igual a 3 mais 2 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes x. E eu pergunto, por exemplo, quem que é o f de 3? Eu quero que você me calcule a função quando x for igual a 3. Então, gente, vamos substituir. Onde tem x, vamos colocar o 3. Então, f de 3 vai ser 3 mais 2 vezes o cosseno de π sobre 2 vezes 3, tá? Então, aqui no lugar do x, eu coloquei o 3, né? Então, isso aí vai ser 3 mais 2 vezes o cosseno de 3π sobre 2. Aqui eu só botei o 3π sobre 2 para colocar o 3 na frente, mas whatever, tanto faz. Então, vamos lá, gente. 3π sobre 2 está em radianos, né? Para ficar mais fácil, é preferível a gente transformar esse 3π sobre 2 para graus, porque nossa calculadora científica ela já fica programada para o graus. Você pode mudar o modo dela para radianos, tá? Mas não precisa, vamos transformar aqui para graus, tudo bem. A gente sabe que 3π sobre 2 é 270 graus. Então, né? Que é 270 graus. Então, não precisa nem fazer muita coisa, né? Então, aqui é 3 mais 2 vezes o cosseno de 270 graus. Quanto que é o cosseno de 270 graus? A gente pode voltar lá na tabela. Cosseno de 270 é 0. Então, aqui, vou ficar com 3 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 vai dar 0. Então, fica só 3, tá? Então, f de 3 nesse caso aqui foi 3. Tranquilo? Então, toda vez que eu peço para vocês calcularem um valor ali para minha função, é você pegar o que está dentro do parênteses e substituir pelo x, ok? Bom, gente, e para finalizar, eu vou falar um pouco aqui da atividade. É o seguinte, a parte 2, que é de exercícios, a questão 2 eu peço para vocês determinarem o período das seguintes funções. Então, eu dou 3 funções e eu quero que você determine o período. Novamente, para determinar o período, a gente olha só quem está acompanhando o x. Então, aqui nesse primeiro, quem está acompanhando o x, né? O x está sozinho, então é como se a pessoa que estivesse acompanhando o x, né, fosse 1. Então, aqui tem um 1 vezes x multiplicando. Então, a gente já sabe que o c é 1. Nessa aqui, ó, a gente sabe que quem está acompanhando o x é 1 sobre 2, né? É como se fosse 1 sobre 2 vezes x, nessa segunda aqui, na letra B. Então, a gente também já sabe que o c vai ser 1 sobre 2, basta jogar lá na fórmula. Na letra C, quem está acompanhando o x é o 5, então o c é 5, basta a gente jogar na fórmula. Acabou, morreu o assunto, tá? Na questão 2, vamos ler ela aqui. Um artigo publicado em um caderno de economia prevê que as exportações de um certo país em milhões de dólares serão dadas pela lei f de x igual a 300 mais 15 vezes o cosseno de π sobre 3 vezes x. Então, é dado por essa lei aí, onde x igual a 0 representa o ano de 2020.
x igual a 1 representa o ano de 2021 e assim por diante. O valor das exportações no ano de 2020 e 2025 será, respectivamente. Então, eu quero o quê, gente? Eu quero o valor da função f de x quando x for zero, porque o zero corresponde ao 2020. E eu quero, além disso, o valor das exportações quando x for 5, porque o 5 corresponde ao 2025. Correto? Então é isso, eu quero saber quem é f de 0 e quem é f de 5. Basta você pegar o 0 e o 5, substituir aí na minha função, tá? E aí você vai ver o que isso vai retornar. Lembrando sempre, gente, que aqui dentro fica em radianos, então você transforma isso para graus para ficar mais fácil de resolver. A última questão. A posição S de uma partícula em um instante t maior ou igual a zero, se deslocando em um movimento retilíneo, é dado por a posição inicial. Ah, tá, gente, é porque ficou. Isso aqui era para vir aqui. Depois eu ajeito lá, tá? Desculpa. Então, se deslocando em movimento retilíneo é dada por essa expressão. S de t igual a 10 vezes o cosseno de t mais π sobre 4. A posição inicial dessa partícula é... Corta isso aqui. A posição inicial dessa partícula, ou seja, quando t é igual a zero, é aproximadamente. Então, de novo, gente, você vai pegar essa função aí, S de t, e você vai aplicar para t igual a zero e vai calcular. Certo? Então, onde tem t, você coloca zero e você calcula isso aí para mim. Tá certo? E aí você marca qual que vai ser o valor. Bom, gente, eu acho que tá tranquilo, né? Tudo isso aqui eu fiz exemplos. Eu acho que já falei aqui para vocês a interpretação da questão. Então, eu acho que dá pra tirar uma notinha boa aí, né? Bom, mas se mesmo assim ainda ficou difícil, você pode também vir lá me perguntar e tudo mais, né? Mas, basicamente, o que eu queria passar na aula de hoje é isso. Vou me desculpar, né, que é realmente aqui onde eu tô, tá muito, muito calor, gente. Eu tô suando aqui e eu não consigo, não ligo o ventilador, porque senão vai ficar um barulho na gravação. Então eu seguro aqui, né, como dá. Mas realmente tá meio difícil de gravar aqui. Mas tentei fazer o melhor, tá? E aí vocês estudem aí e tirem as dúvidas depois. E vou ficando por aqui então. Até mais.